De volta, pessoas. Hoje, 16 de junho, vamos com o nosso tarô do dia. Quais são os aspectos do dia 16? 16 é o número 7, é o segundo ciclo. 7 é um número de interioridade. 7 é um número de você entender para que você está aqui. Qual é a sua missão aqui nesta terra? Qual é o seu propósito? Quem sou eu? A utilização da tua intuição, da tua mente. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu real propósito? Então, é um número muito de voltar-se para dentro e compreender essas questões, tá? Então, quando eu falo de interioridade, é de você buscar um pouco mais entender o seu papel enquanto centelha divina. E todos nós temos um papel. E hoje é um dia extremamente importante, porque quando a gente traz aí o número daquele dia, a gente traz uma egrégora. Então, qual a reflexão que nós aqui estamos passando para vocês? Reflita quais são os seus valores espirituais. Os valores materiais precisam estar em ressonância com os espirituais. Hoje, a missão é você buscar a si mesmo e não exteriormente os outros, ou culpabilizando tudo de externo que acontece na sua vida. Você é responsável pelas coisas e pelos acontecimentos da sua vida. Então, acorde para isso. A busca está dentro de si e quanto mais rápido você desperta, melhor. E mais aprimoramento, mais melhorias, mais abertura na vida você acha, tá? Por mais que doa, mas é isso. Vamos lá. Energia principal do nosso dia de hoje, eu já falei sobre os aspectos, né, do número 16, porque hoje é dia 16. E hoje a gente traz aqui essa uma energia de concretização. E a energia de concretização, mas tinham caído duas, então pediram para colocar as duas, e de compromisso. Você tem compromisso com as coisas que você quer concretizar na sua vida? Porque muita gente quer concretizar muitas coisas, mas não tem compromisso, não tem disciplina, não tem organização, tá? Está sempre esperando algo cair do céu. E hoje a guiança traz aqui um aspecto dizendo, olha, não vai cair do céu, você precisa ter compromisso com as coisas que você quer para a sua vida. Ok. E aqui a gente traz a Imperatriz, então trazemos aqui poder pessoal, trazemos aqui criatividade, trazemos aqui fertilidade. Fertilidade no sentido de abundância e de prosperidade. Se você quer concretizar isso na sua vida, você precisa primeiro ter o poder pessoal para fazer isso, mas trabalhar essas questões também. Mas eu não estou num período de tanta criatividade. Se você não está num período de tanta criatividade, você precisa resolver a sua causa, entende? Resolver qual a causa disso. Então, muitas vezes, foi o término de um relacionamento, foi um ciclo de tristeza. Dê tempo ao tempo. Mas essa tiragem aqui de hoje, eu sinto que é um impulso e um incentivo para que vocês busquem, de fato, a si mesmos e recuperem esse poder pessoal aí, tá? Muita intuição, muita confiança pode estar presente aqui também no dia de hoje. Eita, minutinho. Ave Maria. Aqui a avareza, eu trago aqui situações onde há escassez. Se você tem muito medo da falta, você pensa em escassez, tá? Tem gente que sempre está achando que vai faltar. Mesquinharia, avareza, já falei isso, né? Nossa Senhora, esse baralho, ele é todo grudadinho. Eu já uso ele há um tempo. Mas as cartas, elas grudam, é o material. Olha só, aqui tá falando de período de sacrifícios. Talvez você já esteja passando por um período de sacrifícios. Talvez você já esteja passando por um período de escassez financeira. Então, avalie também as suas questões de crenças limitantes com relação ao dinheiro, tá? Tem algumas crises que algumas pessoas podem ter passado. E essas crises foram necessárias
para que você acordasse para a vida. E agora talvez venha algo novo, venha uma fase nova. E é uma fase... Aqui estão pedindo para vocês terem mais compromisso com a espiritualidade de vocês. Talvez vocês precisassem passar por essas crises para voltar-se um pouco mais para dentro e buscar a espiritualidade, buscar o seu mestre, o teu guia interno, inclusive, o aprimoramento da centelha. Só que vocês não conseguem enxergar que a espiritualidade colocou isso na vida de vocês para que vocês de fato despertassem. Então vocês estão aqui sempre achando tudo chato ou sempre insatisfeitos com a vida, tá? Se você não está nessa egrégora, reflita um pouco sobre isso. Olha, existem movimentos aqui que precisam ser feitos por vocês, porque a espiritualidade está apoiando aqui, mas talvez tenha cruzado os braços esperando que você chame, entende? Mas você continua e pode continuar naquele conflito razão e emoção. Podemos ter apego e ego aqui envolvidos bastante. Todo excesso esconde uma falta. É o que estão pedindo para falar. Então, apliquem isso para a vida de vocês, tá? Aqui tá pedindo equilíbrio. Você não está enxergando a situação como é para enxergar. Você só vai ter a tua paz restaurada quando você se equilibrar mentalmente, emocionalmente. Tem algo aqui que vocês estão muito apegados. E tem a ver com dinheiro. Bom, estão pedindo para perguntar aqui para vocês se vocês rezam, porque muitas pessoas estão agindo aí de forma automática, achando que tudo vai ser resolvido, mas com completa falta de fé. É isso. Tem algo aqui que vocês estão passando e podem passar por um período de transformação. A espiritualidade está botando essa situação na vida de vocês para que vocês wake up, acordem. Existem mudanças que precisam ser feitas, tá? Tem mudanças que precisam ser feitas e tem coisas vindo para a vida de vocês, mas vocês têm que entrar na egrégora. Muitos arcanos menores aqui, o que denotam um desafio que é próprio da pessoa. A espiritualidade colocou os maiores, inclusive de sacrifício, para que você se movimente, tá? Um minutinho. Tem muitas pessoas aqui que estão em busca de muita novidade ou de um relacionamento a qualquer custo. Eu tenho que me relacionar, Eu tô vendo essa energia muito de figuras femininas, tá? Estão pedindo para falar aqui, reflitam sobre solitude. Por que será que teus relacionamentos são sempre desafiantes? É isso mesmo. Não estão satisfeitos com nada. Nossa. Aqui tá pedindo libertação de amarras. Tem movimentos que precisam ser feitos por vocês. Libertação de um passado. Pessoas aqui estão agindo de forma imatura. Quem tem filhos aí precisam de um certo amadurecimento, vocês não estão enxergando. Vocês precisam soltar um peso e entrar numa fase de equilíbrio. É isso. Hoje aqui tem uma predominância muito forte de figuras femininas. Talvez até pessoas que queiram emendar relações sem nem ter curado uma relação antiga. As novidades vão chegar para vocês quando vocês cortarem com aquilo que não serve. Um sentimento. A espiritualidade está apoiando, mas está deixando que você fique na crise. Para que você entenda. A vida é um eterno plantio e uma colheita. A leitura do dia está pedindo para você deixar morrer alguma coisa. As novidades só vêm quando você deixar morrer. Nem que seja um novo...
uma nova versão de você, uma velha versão sua e uma nova precisa assumir. Leitura forte. Estamos falando aqui de términos de relacionamento. Se alguém está muito apegado, está aí com ego e precisa liberar esse peso. Quando você fizer esses movimentos, as coisas acontecem. Nossa, figuras femininas. Estamos falando aqui, gente, de mulheres, predominantemente, tá? Reflitam muito sobre as questões que envolvem os projetos de vida de vocês, os filhos de vocês, quem tem filhos e quem, enfim, eu vejo aqui quem passou por um término ou quem precisa, ou um relacionamento que precisa passar para uma nova fase, entende? Alguém precisa se interiorizar um pouco mais, analisar, fazer uma análise muito do próprio comportamento, inclusive, tá? Libera o peso. Tem alguém aqui o tempo inteiro pensando em dinheiro. Mas você não consegue enxergar. Você não vai conseguir enxergar a abundância se você não soltar os pesos da sua vida. Pessoas aqui estão extremamente negativas e estão agindo de forma imatura, negativa. Vocês estão na posição aí, quem está aí da negatividade, na posição da serpente. Aí não dá, galera. A coisa não acontece, né? Podemos estar falando aqui de traições de pessoas, inclusive as traições podem não ser de um certo alguém com outra pessoa, mas traição do próprio comportamento. Ok, enquanto... Muito forte. Issas. Uma carta de uma runa que fala de um período onde vocês podem passar por um período de inverno ou vocês já estão passando por um período de inverno. Esse inverno está relacionado ao arcano do enforcado, que está presente nessa leitura e está presente durante todo o mês de junho. Se você não viu a tiragem de junho, vai lá no feed que está lá. E é um período que é necessário. É como se a espiritualidade fosse travar a sua vida para que você acordasse para a vida. Entende? Pode ser doloroso. Você pode estar passando por esse período, mas você precisa analisar todos os aspectos que eu falei aqui. Ah, não entendi direito? Volta a leitura inteira e vai aí analisando, tá? Vamos lá, de signos. Câncer. Câncer, Áries, Touro, Aquário, Capricórnio, Libra, Virgem. Se o seu signo não saiu, mas a leitura está vindo aí muito forte para você, não tem problema, porque a leitura é para você, tá? Então eu trago aqui Câncer, Áries, Touro, Aquário, Capricórnio, Libra, Virgem. Tem mais um. Ok. Gêmeos. Tá? Câncer, Capricórnio. Eu ri porque às vezes a espiritualidade vai trazendo pessoinhas que eu já conheço, né, na minha cabeça. Aí eu tô rindo. Porque às vezes já foram conselhos que foram dados em leituras, tá? Então, Câncer, Capricórnio, Áries, Libra, Touro, Virgem, Aquário e Gêmeos, tá bom? Um beijo super grande, que a segunda de vocês seja abençoada. Paz, luz, amor, harmonia. Reflitam sobre essa concretização, reflitam sobre compromisso. Se vocês não se encaixam no restante da leitura, peguem o início da leitura para vocês, porque é muito... os 5 primeiros stories, 5, 6 primeiros stories, a gente traz muita energia ali do dia, da egrégora do dia. Depois a gente vai tirando as situações específicas. Então, eu acredito que vocês consigam extrair alguma coisa, tá? Por que tá tudo parado na minha vida? Por que eu preciso fazer modificações, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.